Um ótimo dia, uma ótima tarde a todos vocês, conhecedores, estudantes, aqueles que buscam entendimento nas Escrituras. Quero saudar a todos aí e aqueles que estão passando pela primeira vez no canal, que ainda não ativaram, não se inscreveram no canal, não ativaram o sininho. Peço que te inscreva, dê o seu joinha. Nós estamos fazendo uma série pelo Novo Testamento, estudando as profecias, para ver se tudo aquilo que está no Novo Testamento se realmente bate com o Antigo Testamento. E hoje nós vamos falar um pouco sobre aquela profecia que Mateus fez em referência para dizer que Jesus vinha de Belém. No capítulo 1, versículo 23, Mateus diz assim: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo. E logo mais abaixo, quando ele acaba de discorrer sobre isso, ele também cita uma outra profecia que nós vamos analisar. Mateus capítulo 2, versículo 23 diz assim: E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado o Nazareno. Quando nós pegamos umas profecias assim, é bom a gente analisar textos, é bom a gente analisar ela de uma forma geral. Mateus, ele cita aquilo que Miqueias escreveu no seu capítulo 5. Mas para a gente tentar entender o capítulo 5 de Miqueias, vamos voltar um pouco. Capítulo 4 diz que quando o Messias anunciado pelas escrituras antigas chegasse para governar em Jerusalém, ele iria manter um período de paz. Ele ia trazer uma paz tão grande que faria com que as espadas, as lanças se transformariam em enxadas, podadeiras, e faria com que todos pudessem viver e reinar em paz. Ele vem falando sobre isso no final do capítulo 4, como esse governante ainda não chegou, ele disse que o mundo ali ainda estaria em guerra. Mas o interessante também é que ele disse que quando esse Messias chegasse para governar em Jerusalém, iria sair de lá a lei, a palavra do Senhor ia partir de lá. Interessante falar sobre isso, porque Paulo diz que a lei para nada presta. Paulo diz que a lei acabou, que se vive pela graça. Mas o profeta Miqueias diz que quando o Messias chegasse, a lei partiria de Jerusalém para o mundo todo. Que interessante, né? Um profeta ungido por Deus e um homem que a si mesmo se fez apóstolo, porque nem os apóstolos queriam fazer ele como um apóstolo, falar um negócio desse. Mas vamos analisar a profecia de uma forma geral para tentar ver se realmente ela se encaixa no próprio Jesus, como é proposto pelo Mateus. Capítulo 5 de Miqueias, capítulo 5, versículo 1, começa dizendo assim: E tu, Belém, Bet-Helen, casa do pão, de Efrate, és muito pequena para ser contada entre os milhares de Judá, mas de ti sairá para mim alguém que há de ser o condutor de Israel, cuja origem remontará ao passado distante. Entretanto, ele os entregará seus inimigos, pelo tempo que leva a parturiente ou a parteira até dar à luz. Então o resto de seus irmãos retornará com os filhos de Israel. Ele se erguerá e liderará com a força que lhe concederá o Eterno e com a majestade do nome do Eterno, seu Deus, e habitarão em paz, porque então ele se terá engrandecido até os confins da terra. Então Miqueias diz que quando esse Messias surgir, e eu quero que todos os amigos e estudantes prestem bastante atenção, quando esse Messias surgir da casa de Belém, da casa de Davi, da raiz de Davi, ele vai fazer algumas coisas. Quais as coisas que ele faz logo de princípio? Assim que ele surge, primeiro vem um louvor à cidade, Miqueias dá, e depois ele diz que de ti, Belém, sairá para mim, diz o Eterno, alguém que será o condutor de Israel. Então vai sair de Belém alguém que é o condutor do povo de Israel.
E ele continua dizendo que a origem desse Messias remonta ao passado distante. Então, aquilo que ele falou para Abraão, aquilo que ele falou para Davi, que o cetro não se arredaria de Judá, que não faltaria sucessor para se assentar ao trono na casa de Davi, isso vai ser remontado. Versículo 2 diz assim: entretanto, ele os entregará pelo tempo que leva uma parturiente para dar à luz. Então, o tempo que uma parteira leva para dar à luz, o tempo que ela começa o trabalho de parto com aquela mãe, é o tempo que, quando esse Messias surgir, aniquilará os inimigos e entregará os inimigos na mão da nação de Israel. Então, o resto dos seus irmãos retornará com os filhos de Israel. Esse Messias, assim que ele surgir, ele faz o quê? Com que as 12 tribos de Israel se voltem novamente para Jerusalém, ali formando aquela união, e ele ergará com liderança e com força que lhe concede o Eterno. Então Deus dará a ele força e majestade no nome do Eterno, que é o seu Deus, e habitarão em paz, porque então ele será engrandecido até os confins da terra. Esse é o Messias que nasce de Belém. Aí eu lhe pergunto, vamos tentar encaixar, se Jesus, proposto por Mateus e Lucas, Jesus é belemita. Proposto por Marcos e João, Jesus é nazareno. E Mateus fica na dúvida se ele é de Belém ou se ele é de Nazaré, no versículo 23. Então, temos 3 evangelistas falando que ele é de Nazaré e 2 evangelistas, porque Mateus fica naquela dúvida, também fala que ele é de Nazaré, e Lucas também. Para ser o Messias vindo de Belém, ele tem que fazer, primeiro, conduzir o povo de Israel. Jesus conduziu o povo de Israel? É uma boa pergunta. Miqueias diz que assim que o Messias surgir, ele conduzirá o povo de Israel. Segunda pergunta, ele entregará os inimigos na mão do povo de Israel em um período tão curto que parece que é de uma parteira dar à luz. Israel está em paz? Israel não tem inimigo hoje? Israel está livre dos inimigos? Interessante. Terceiro, o resto dos irmãos retornará com os filhos de Israel. As 12 tribos de Israel vivem em Jerusalém hoje? Jesus fez isso. Pela terceira coisa, Jesus conseguiu fazer essas coisas e ergue com liderança e com a força que o Eterno te dá e com majestade no nome do Eterno, e habitarão em paz, porque ele se terá engrandecido até os confins da terra. Israel habita em paz? O mundo, até os confins da terra, habitam em paz? Jesus cumpriu a profecia do belemita, de vir de Belém? Agora vamos tentar analisar aquilo que Mateus falou através dos profetas. Ele diz assim, no capítulo 1, no versículo 23. Mateus, capítulo 1, versículo 20, capítulo 2, versículo 23, não é 1, Mateus 2, 23 diz assim: e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Vamos analisar essa profecia dos profetas? Não tem como, não existe essa profecia. Mateus disse que os profetas falaram isso. Quais? Que profeta? Nenhum falou essa profecia. Essa profecia ela não existe. Essa profecia é inexistente. Mateus fala uma coisa que não existe. Se formos analisar, se Jesus não cumpriu todos os passos como um belemita, ele só pode ter vindo de Nazaré. Mas se ele veio de Nazaré, foi uma profecia que não existe. Se tentarmos encaixar Jesus como belemita, não encaixa. Jesus não reuniu as 12 tribos. Jesus não fez o povo de Israel habitar em paz, muito pelo contrário, vive em guerra até hoje. Jesus não liderou o povo de Israel.
até porque ele falou que o reino dele não era daqui. Então a profecia de Belém não se cumpriu em Jesus. A profecia que é para o líder governante Messias de Israel, ela não se cumpriu em Jesus como o belemita. Então temos que analisar por que Mateus colocou o Nazareno. O cego Bartimeu gritava, assim que ouviu falar de Jesus o Nazareno, Jesus filho de Davi. Natanael, em João, capítulo 1, diz assim, porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mateus fala que ele é o belemita, mas que tinha que cumprir a profecia de Nazaré. Não existe profecia de Nazaré. Aí há aqueles que vão falar assim, mas quando Jesus voltar, ele vai cumprir todas essas coisas. Vamos analisar a profecia? Miqueias capítulo 5, versículo de 1 a 3. Mais uma vez analisando a profecia. E tu, Belém, és muito pequena para ser contada entre os milhares de Judá, mas de ti sairá para mim alguém que há de ser o condutor de Israel, cuja origem remontará ao passado distante. Entretanto, ele os entregará pelo tempo que leva uma parturiente até dar à luz. Então o resto de seus irmãos retornará como filhos de Israel, e ele se erguerá na liderança com a força que lhe concederá o Eterno e com a majestade do nome do Eterno seu Deus, e habitarão em paz, porque então ele terá engrandecido até os confins da terra. Miqueias fala do Messias que vai surgir. Não fala que ele morreu e que ele vai voltar. Não fala que o Messias teria que morrer e voltar. Não existe profecias que diz que o Messias só vai fazer isso quando ele vier novamente. Essa profecia não existe. Será porque Mateus sempre pega um texto sem contexto para criar um pretexto? Pergunta interessante. Então, eu gostaria de agradecer a todos os estudantes, a todos aqueles que buscam o conhecimento. Vamos analisar, vamos pegar as profecias, vamos analisar profecias por profecias. Será que realmente Jesus cumpriu as profecias? Um grande abraço. A próxima nós vamos analisar aquela que diz, e do Egito chamei o meu filho. Quem é esse filho? Saudação a todos, um grande abraço.